Olá pessoal, hoje é a lição 2, o tema é Tomodachi o tsukurimasu, que significa fazendo amigos. Essa é a apostila que vocês receberam em PDF, vocês têm a primeira capa, sempre mostrando algum aspecto do Japão, da cultura japonesa, algumas curiosidades, que vocês podem ler como um conhecimento a mais. Na página seguinte, vocês vão ter então uma lista de vocabulário. Essa lista ela está em português e com espaço em branco para vocês preencherem com as palavras em japonês. Nós temos então kokuseki, que significa nacionalidade, e nós temos shigoto, que significa profissão. Vamos ver então algumas desses vocabulários. Temos então o primeiro, que é o kokuseki, que é a nacionalidade. A primeira nacionalidade que nós vamos ver hoje é o Nihonjin. Vocês vão ver então que para vocês formarem a nacionalidade Nihonjin, vocês vão pegar o país, que se chama Nihon, e vocês vão acrescentar essa palavra Jin, que significa pessoa, né? Tem a ideia de pessoa. Então é como se fosse a pessoa do Japão. Então, Nihonjin. Mesma coisa que o brasileiro. Brasil em japonês é Burajiru e brasileiro Burajiru-jin. Itália, Itália-jin. América, América-jin. Prestem atenção que não é América, e sim América. França, França-jin. Vamos treinar mais um pouquinho? Nós temos então a primeira nacionalidade, que é Nihonjin. O próximo, Burajiru-jin. Vamos ver mais um? Itália-jin. América-jin. França-jin. Bom, então esses foram os principais vocabulários, 5 primeiros vocabulários dessa lição. Vocês podem completar, então, a apostila de vocês, para que vocês possam ter algum documento para vocês precisarem revisar alguma coisa. Então é sempre bom vocês terem essa informação. Próximo passo, agora nós vamos ver o vocabulário de shigoto, que é a profissão. Primeira profissão, sensei, professor. Então em japonês é sensei. Gakusei, então professor em japonês é gakusei. Enquanto eu estou falando, eu recomendo então vocês, assim que eu falar, vocês tentem repetir o som a palavra que eu tô falando também, para vocês se acostumarem a falar essas palavras e a falar em japonês. Isha, prestem atenção também na minha entonação, não é isha, é isha. Engineer, não é engineer, é engineer. Kangoshi, então enfermeira é kangoshi. E desculpa, voltando aqui, engineer é engenheiro, né? Então engenheiro em japonês, engineer. Kangoshi. Vamos fazer uma prática, um renshu. Então a primeira profissão que nós já vimos é sensei. O próximo é gakusei. Isha. Engineer. E kangoshi. Muito bem. Vamos agora então para o nosso primeiro diálogo. Nós temos um kaiwa, que significa diálogo. Aqui então na apostila de vocês, na página seguinte, vocês têm então um kaiwa ichi. E o título do kaiwa é Hajimemashite. Como nós vimos na lição anterior, Hajimemashite significa muito prazer. Bom, nós temos aqui então o primeiro kaiwa, que é: Renata é uma estudante brasileira que veio ao Japão para estudar na universidade. No diálogo abaixo, ela conhece a Saki, que também é uma estudante japonesa. Eu vou ler os diálogos para vocês se acostumarem com os sons. Hajimemashite, watashi wa Pereira Renata desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Tentem repetir comigo. Hajimemashite, watashi wa Pereira Renata desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. A próxima parte do diálogo é: Watashi wa Suzuki Saki desu. Kochira koso yoroshiku desu. Mais uma vez, tentem me acompanhar. Watashi wa Suzuki Saki desu. Kochira koso yoroshiku desu. Prestem atenção em 2 pontos aqui. Essa palavra des, vocês têm aqui o u, mas vocês não vão falar desu, vocês vão falar des, como se não tivesse esse u no final. Apenas des. E onegai shimasu não é onegai shimasu, e sim onegai shimasu, apenas.
Vamos ver então aqui algumas perguntas. Quais são os nomes dos personagens? Então aqui você já tem uma ideia, né, do nome dos personagens aqui, que é a Pereira Renata e a Suzuki Sakires. Quais expressões elas utilizam antes e após falarem os seus nomes e os seus significados? Nós temos eles então aqui em negrito, que é, antes do nome dela você tem Hajimemashite, Dozo yoroshiku onegai shimasu. Vocês viram então na aula anterior, que significa muito prazer, espero que a gente se dê bem, nosso relacionamento, né, seja bom. Então esse é o significado. Vamos aprender então aqui a como se apresentar em japonês. Começando com a estrutura básica, você vai falar assim: eu sou a Sayuri, eu sou a Cíntia, por exemplo, ou então eu sou brasileiro, né? Então você tem a primeira estrutura que é watashi wa alguma coisa desu. Então eu sou alguma coisa. Watashi wa burajiru-jin desu. Então a gente viu que brasileiro em japonês é burajiru-jin desu. Watashi wa burajiru-jin desu. Então prestem atenção, primeiro ponto aqui, que o verbo sou está aqui e o verbo desu está aqui no final. Então, no japonês, o verbo sempre vai estar no final da frase. Então, é como se fosse eu, brasileiro, sou, né, na estrutura no português. E no português eu falo eu sou brasileira. A frase vai estar junto com o sujeito. Então, vamos lá. Aqui, nós temos, então, a palavra watashi, que significa eu, né? E nós temos, então, aqui essa partícula wa, que significa, essa partícula que a gente chama de wa, é uma palavra que indica qual que é o sujeito da ação, de quem que você está falando da frase, né? Quem que é brasileira? Eu, watashi. Então, o watashi vai estar junto com o a. Se fosse, por exemplo, a Cíntia, né? Desculpa, Cíntia-san wa burajiru-jin desu. Então, ao invés de ser o watashi, é a Cíntia. Cíntia-san wa burajiru-jin desu. Ou então, ao invés de ser a Cíntia, é o professor, sensei. Sensei wa burajiru-jin desu. Então, aqui esse wa vai estar sempre acompanhando quem é o sujeito, quem é o principal da frase, de quem você está falando, certo? E um outro aspecto da língua japonesa é que você pode simplesmente tirar esse watashi wa e falar somente burajiru-jin desu, quando você está se referindo a você mesmo. Como no português, eu não preciso falar toda vez eu sou brasileira, eu sou americana, eu sou professor, eu sou estudante. Falar eu a todo momento. Você pode simplesmente falar sou estudante, sou brasileira, sou engenheira. Então você vai ocultar esse eu. Então, no caso japonês, você vai ocultar o watashi wa e vai falar apenas burajiru-jin desu. Essa é uma opção. Então, você tem essa opção de ocultar a palavra watashi. Vamos fazer algumas práticas. Vocês têm, então, aqui essa estrutura, né? O watashi wa, alguma coisa desse. Então, como que você fala? Como ficaria essa frase? Eu sou enfermeira. Então, ficaria watashi wa kangoshi desu. Por exemplo, eu sou o professor. Se vocês quiserem, vocês podem ir pausando o vídeo antes de vocês verem a resposta e vocês conferem se as respostas estão certas ou não, ok? Watashi wa sensei desu. Eu sou japonês. Watashi wa nihonjin desu. Agora, médico e chá. Como ficaria essa frase? Eu sou médico. Watashi wa isha desu. Engenheiro. Eu sou engenheiro. Watashi wa engineer desu. Fransujin. Eu sou francês. Watashi wa fransujin desu. Gakusei, estudante. Eu sou estudante. Watashi wa gakusei desu. Agora com amerikajin, como ficaria? Watashi wa amerikajin desu. Ou então italiajin. Watashi wa italiajin desu.
Muito bem, pessoal, essa então foi a primeira parte do vídeo dessa lição número 2. Nós teremos outros vídeos também continuando com a lição. Vocês podem já, após assistir esse vídeo, vocês podem fazer a atividade do quiz no aplicativo do Quizlet de vocabulário, onde vocês vão treinar esses vocabulários de profissão, profissão Shigoto e Kokuseki de nacionalidade, né, no aplicativo, e depois vocês podem partir para os próximos vídeos que eu for postando para vocês, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, postem, mandem mensagens ou e-mails e nos encontramos na próxima aula. Até mais!